Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Marcelo, nós já estamos chegando aí no final dessa nossa temporadazinha aí de introdução sobre esse assunto da missão, né? Clarificando algumas coisas. O pessoal tem falado aí, que tem assistido, nossa, que bacana, vocês têm trazido muitas aberturas aí para nós de reflexão. Isso tem sido muito bom. Falou, eu já respondo já. Isso aí é coisa do professor, ele que instigou isso aqui, ó, nesse livro para você. A gente não está seguindo a lógica completa do livro. A gente está trabalhando alguns elementos aqui, mas eu recomendo você ir no Amazon, dar uma olhada, porque ele é um livro realmente que vai trazer à tona isso aqui para trabalhar nas comissões da igreja, processo de formação de liderança, o próprio trabalho de você utilizar o livro como um trabalho de consciência da igreja vai ser uma bênção, com pregação, com palestra, enfim, um monte de coisa. E para você, pessoalmente, que talvez é o maior objetivo, né, do material, é você ler, internalizar e começar a praticar. Eu acho que vai ser muito bom. Isso tem muito a ver, Marcelo, um dos capítulos assim que eu acho central aqui no livro é quando a gente fala sobre a motivação da missão, né? Porque será que é possível você, de certa forma, estar desenvolvendo missão, mas com motivações assim do outro lado, e isso, na verdade, ser um anti-missão, ser contra a missão? Eu acho que é muito possível, né? A ideia desse capítulo é um pouco discutir e responder essa pergunta. Para que fazer missão, entende? Por que fazer missão? E a resposta para essa pergunta, ela tem tantas implicações. Por exemplo, e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando vai se relacionar com esses aspectos, né? Então, alguém vai fazer oração e daí pensa em orar pela missão. Tá, mas o que é que a gente menciona na oração? Menciona, ora, né? Na hora de fazer um apelo para as pessoas se engajarem numa atividade da igreja, o que a gente faz? Qual é o argumento que eu uso para tirar a pessoa da cadeira e fazer ela se mexer, para mobilizar a igreja? Tudo isso tem a ver com a resposta que a gente vai dar para essa pergunta. Eu acho isso muito interessante. Vamos começar logo aqui, por exemplo. A gente já comentou isso aqui em outros episódios, que a gente falou bastante de que o propósito da missão, primeiramente, é glorificar a Deus, né? A gente falou isso várias vezes aqui. Se você está acompanhando a gente assim bem detidamente aqui, a gente falou disso várias e várias vezes, de que a missão tem o objetivo de trazer a glória de Deus. E isso também é uma motivação. Quando você vai lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, por exemplo, diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. E isso aqui, na parte final do texto, você vai encontrar isso aí. Você vai encontrar em Romanos 11, 36 também, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo isso tem a ver com esse lado da motivação. Quando a gente está falando desse ponto, né, dessa motivação para amar a Deus, para a gente permanecer puro na missão dele, nós estamos falando de que não é só, né? Não há só um motivo, né, Marcelo? Não tem só um motivo para você se engajar na missão, tem vários. Certamente, várias motivações legítimas, eu diria, inclusive, para a missão. O aspecto da glorificação, acho que é interessante a gente mencionar isso, tem a ver com o propósito da criação, que é uma pergunta que eu faço muitas vezes e a gente leva algum tempo para refletir sobre isso. Por que Deus criou o ser humano? É lógico que a gente não consegue entrar na mente de Deus e saber todos os detalhes, claro, mas a gente tem pistas na revelação de Deus. Por que ele não tinha necessidade? Para quê? Né? Construir um boneco para ele ficar brincando? Entende? O que é? Então, acima de tudo, nesse relacionamento onde Deus quis ter seres humanos para que houvesse essa interação, para que ele demonstrasse quem ele é, um Deus de amor, isso traria certamente glória, adoração ao seu nome. É uma ideia que nem sempre é bem vista, bem e a gente vai falar sobre isso. Ultimamente eu tenho chamado a atenção de um outro, não está no livro, de um outro texto também, lá em João capítulo 2, porque logo no primeiro milagre do ministério de Cristo, nas bodas em Caná da Galileia, no final daquela descrição, quando há uma explicação do que tinha acontecido ali,
Então a gente vai encontrar aqui no verso 11 o seguinte: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É muito interessante, muito rica essa ideia da glória em João. Essa é a primeira vez que aparece e vai continuar aparecendo. E essa dinâmica, o que Cristo faz traz glória ao Pai. E os discípulos, eles estão conectados vendo a manifestação da glória e isso ajuda a eles crerem em Deus. E essa é uma dinâmica presente no livro de João, bem interessante. Eu acho interessante também aquele lado de quando Moisés pede para ver a glória de Deus, né, Marcelo? Sim. E aí diz o texto que Deus passou a sua bondade sobre Moisés. É aquela ideia de que perceber a glória de Deus é a demonstração da bondade. É quando nós vivenciamos aquele chamado de ser bênção, sabe? De demonstrar bondade, de vivenciar isso. Se você olhar, tem uma parte aqui, principalmente no Novo Testamento, vai falar muito sobre, principalmente na exaltação de Cristo ali, quando ele fala de estar à direita do Pai, né? De estar à posição suprema de honra, né? E isso vai prover para nós alguns incentivos ali missionários que tem a ver com esse entendimento de glória, né? Mais recentemente, o John Piper, ele tem falado, provocado uma reflexão nesse sentido, né? Dizendo que a missão existe porque a adoração não existe. Exato. Né? O que ele quer dizer? Porque é uma frase provocante, né? Exato. Então, vamos lembrar um pouco da narrativa que o movimento adventista tem como base. No céu há uma rebelião, porque um ser criado que não quis mais adorar a Deus. Ele quis ocupar um lugar de adoração. Claro. Então, esse continua sendo o nosso pano de fundo e é nesse contexto que a gente também está inserido, né? Hoje, a nossa decisão é um testemunho para o universo e é uma decisão de adorar ou não a Deus, de que lado nós estamos. Quando decidimos adorar a Deus, lembrando que a adoração aqui não é necessariamente o aspecto cultico, litúrgico, né? Só aquela somente. questão na igreja. Então, nós estamos nos posicionando a favor do caráter de Deus dentro desse grande esquema, reconhecendo que Deus é amor, que Deus é o Criador, que em tudo somos e dependemos dele. Então, isso traz glória, adoração ao nome de Deus, não é? E é esse o propósito para o ser humano. Então, quando o Piper fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: existem muitas pessoas no mundo que não conhecem ou não reconhecem Deus como o seu Criador, o seu Senhor. E quando nós apresentamos a Jesus para essas pessoas, o objetivo, em última instância, não é que ele vem para a minha igreja só, que ele isso e aquilo. Claro. Porque não adianta ele fazer tudo isso se ele não estiver reconhecendo a Deus. A soberania divina, né? Exatamente. Agora, isso é tão interessante, né, Marcelo? Porque não adianta a gente fazer um monte de coisa se a gente realmente não levar para isso. Esse é o ponto central, básico. Entendeu? Né? Então, assim, a gente pode fazer pirueta, a gente pode criar um monte de coisa, mas se as pessoas não reconhecerem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sacerdote, vamos assim dizer, dentro dessa linguagem adventista, as pessoas, tudo que a gente fez não alcançou o verdadeiro objetivo. Correto. Não é? Correto. Agora, essa questão, Marcelo, de trazer glória para Deus como motivação, a gente tem aqui, vamos sempre trabalhar com isso aqui, com essas motivações. Você tem uma distorção e você também tem um desafio, né? Sim. Qual que é a distorção que a gente pode ter em super enfatizar essa dimensão e principalmente dentro do nosso contexto, né? Que a gente pode levar a um determinado tipo de um falso entendimento, né? Veja, a distorção é justamente essa má compreensão sobre o que significa glória de Deus, né? Então, por exemplo, numa ênfase modernista e científica, né? A gente eliminou da nossa cosmovisão no Ocidente tudo que é sobrenatural. Tudo que é sobrenatural, místico, né? Então, assim, glória a Deus, para a maioria das pessoas... É muito etéreo, né? Não é um negócio palpável, né? Tipo assim, dá glória a Deus, né? Não é nem no falar que a gente está dizendo aqui. Exato. Eu até acho que é curioso que se tornou muito popular
as pessoas falarem, glória a Deus, glória a Deus. Cabo né? da Ciolo aí, né? Mas nem... As pessoas não pensam, não refletem, não entendem e muito menos praticam alguma coisa que tenha a ver com isso. Então, o nosso desafio tem sido nesse sentido de redefinir biblicamente esse glória a Deus, eu acho. Entendi. E desvincular, dar uma noção maior do que simplesmente o culto. Então, eu tenho que glorificar a Deus dentro dessa perspectiva, todas as minhas escolhas, né? Então, eu escolho relacionamento com a minha família, eu escolho... Vai dar glória para Deus isso, né? Exatamente, entende? No uso do meu dinheiro, na minha profissão, no meu dia a dia, no uso do tempo, né, do meu corpo e tudo mais. Então, isso eu acho muito interessante quando a gente entende que a nossa vida é para a glória de Deus, a nossa relação com Ele muda completamente. A nossa relação, da maneira como a gente entende até o estudo da palavra de Deus, a gente entende que é um momento prazeroso, né, Marcelo? Lógico. Olha, é claro de que a gente vai para a Bíblia mesmo quando a gente não tem vontade, né? Porque se for só quando tu tem vontade, né, aí basicamente tu nunca irá. Né? É uma questão também de obediência, mas é uma questão que você entende de que ao ir para o texto bíblico, você sabe de que isso vai glorificar o nome de Deus porque você vai conhecê-lo mais e, consequentemente, vai ter mais intimidade. Você vai ver que a sua vida, na maneira como você se porta com as outras pessoas, para a glória de Deus, tem uma maneira de se portar diferente. As tuas atitudes é diferente quando você se coloca nesse entendimento. Minha vida, minha relação com o próximo é para glorificar Cristo. Né? A minha relação com a minha família glorifica a Deus. Né? A minha relação com o dinheiro é para glorificar Cristo. É quando a gente usa mais o dinheiro, né, Marcelo, para abençoar as pessoas do que, na verdade, para enriquecer. Sem dúvida. E essa relação com os outros, enfim... Eu gosto muito da gente pensar de maneira macro. Talvez, Marcelo, uma maneira que a gente pode dizer na prática é aquilo que eu faço, né? É aprovado por Jesus Cristo. Jesus Cristo aprova. A maneira como eu vou lidar com as questões da vida, eu vou ter a aprovação divina. Isso vai glorificar Cristo. O reino dele vai ser enobrecido com essas questões. E olha, quando isso acontece no dia a dia, a nossa experiência como congregação, aí no sábado, no espaço igreja, ela é muito mais significativa. Não tenha dúvida, porque a atitude, né, Marcelo, você vai para agradecer, para louvar, para ofertar, e não simplesmente porque você quer receber. Aquilo já é alimentado a partir de uma experiência, entende, da semana. Então agora ali é o ponto alto, é o apogeu dessa experiência com Deus. Exato. O contrário disso é quando a gente não tem nada durante a semana e chega ali, agora você quer extrair tudo. Extrair alguma coisa, né? Aí você não... É aquela coisa, né? A gente não vai para o prédio de igreja para se sentir feliz. A gente vai para tornar Deus feliz. E se a gente vai para tornar Deus feliz, então muito do cis que a gente coloca, né? Se fosse assim, se fosse assado, ele é colocado em segundo plano, porque o que está em jogo não é você. O que está em jogo é a glória de Deus, né? Exatamente. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente entra na missão com essa motivação. Uma segunda motivação, Marcelo, que a gente percebe que você coloca, acho que de uma maneira muito tremenda assim, é a questão do amor, né? Você se engajar por amor, de fato. Você entende essa realidade do traço do caráter de Deus, que é amor, e agora você também é impelido para a missão por esse traço do caráter de Deus. Isso é tremendo, né? Estudos já até antigos fazem uma distinção em termos de motivação. Existem motivações intrínsecas e extrínsecas, eles falam. Intrínsecas são aquelas que vêm do meu interior. E as extrínsecas são aquelas que dependem de fatores externos. Então, assim, se você fizer a recolta... Aí você me ama, de fato. Aí você vai ganhar uma bicicleta, né? Ou vamos sortear alguma coisa. Aí o engajamento cresce. Então, essa é uma motivação extrínseca, porque é a bicicleta, o sorteio, sei lá o quê. Que está te levantando. Que está fazendo você se engajar ali. Mas também esses estudos dizem que as motivações intrínsecas são as mais duradouras. Não tenha dúvida. Então, ali é pela bicicleta, acabou, você voltou para o estágio anterior, né? Cumpriu, se engajou com aquele objetivo durante aquele período. Então, o amor é a resposta
resposta ao amor de Deus e tal, tende a ser uma motivação intrínseca, pelo menos é o que deveria ser. Então, como que é isso? Então, porque Deus me amou. Me amou tanto. Porque eu fui alcançado pelo amor de Deus. Porque eu fui transformado. Porque eu sou constantemente acolhido pelo amor de Deus. Agora eu me engajo, eu participo, eu cumpro a minha parte e etc. na missão. Cara, isso é tão tremendo, né? Quando a gente entende de que o amor de Cristo, né, pelo descrente, ele é tão forte, né? Por aqueles que o rejeitaram, que isso me motiva a levar a conhecer mais o amor desse Deus. Isso é fantástico. O amor de Cristo pelos demais, através dos crentes, vai, de certa forma, implicar que Cristo transborda no coração da gente, dos seus filhos, por esse amor ao próximo. Quando a gente faz esse amor ao próximo, isso é o transbordamento do amor de Cristo em nós. Ou seja, Marcelo, nós amamos aquele texto, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, da mesma maneira como Ele nos amou primeiro, diz assim, eu fui tão alcançado, eu era tão lixo, tão ordinário, tão mal, e mesmo assim Ele me amou, mesmo assim que agora eu sou impelido a amar o outro. É aquela parábola, né, Marcelo? Poxa, te perdoei de uma dívida impagável e agora o mínimo que você podia fazer, você vai e faz ao contrário. Você não entendeu nada que eu te perdoei. Você não entendeu nada da minha graça na sua vida, né? Eu acho que isso é tremendo. A gente encontra na Bíblia, eu acho, todos esses conceitos. Óbvio que aqui a gente está mais no bate-papo, não está fazendo um estudo bíblico sobre as questões, mas a gente encontra esse tipo de motivação muito forte. Muito forte, direto. Então, como você mencionou, né? O amor já é um atributo comunicável de Deus. Nós amamos porque Ele ama. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele, né? E daí você mencionou aí que nós somos gratos a Deus porque Ele nos ama. Nós identificamos o amor dele pelos outros filhos dele também. E são várias facetas diferentes desse mesmo amor que nos move, né? Nesse sentido, eu uso a ilustração do relacionamento humano mesmo. Então, num casamento, qual é a motivação para a gente fazer as coisas, né? Seja lá o que for. Numa troca, ela é extrínseca, é por interesse em algum aspecto que a outra pessoa pode te oferecer, ou é por causa do verdadeiro amor que move ele, entende? Eu não sei se a galera está percebendo o que a gente está falando aqui, mas a gente está falando de muita coisa que mexe. Pessoal, nós estamos falando o seguinte, nós temos que fazer uma escolha, né, Marcelo? Se a gente quer motivar as pessoas para seguir na sua caminhada por Cristo através de só motivações extrínsecas, ou se a gente quer despertar nelas o entendimento, a consciência daquilo que Cristo fez por elas, para que elas vivam independentemente se eu sou motivado em ganhar presente toda hora ou não. E daí eu fico pensando aqui nos líderes, né, das igrejas e pastores, que como a gente tem esse objetivo de manter a igreja sempre ativa, muitas vezes o ministério vira quase isso, né? Uma vez por mês, ou quase a cada sábado, né? Nós temos que encontrar motivações extrínsecas, brindes, às vezes entre aspas, mas que despertem. É meio como o tratamento de choque, né? O tempo todo eu tenho que dar choque para ressuscitar a igreja, os membros. E a nossa função... E olha, chega uma hora que cansa, não é verdade? Chega uma hora que cansa, cai na mesmice, né? Você diz, olha, que texto bíblico eu vou usar agora? Que aplicação que eu vou ter que fazer? Que sorteio, que programação, que convidado especial que eu trago para... Entende? Porque o tempo todo com desfibrilador ali tentando fazer. Isso faz muito sentido, porque você vai percebendo de que a igreja, ela, na verdade, não se move por uma causa consciente. Então, ela pode se mover muitas vezes por medo, por obediência fingida, ela pode se mover por recompensa, né? Ela pode se mover por o simples fato de dever, estou aqui mesmo, tem que fazer, mas falta aquilo que traz, Marcelo, essa criatividade, essa leveza na vida espiritual, que é quando você vive por uma causa, quando você vive por significado, por aquilo que realmente você crê. Eu acho que quantas e quantas vezes e quantos programas, Marcelo, a gente trabalhou por motivação extrínseca, e se a gente tivesse trabalhado por motivação intrínseca, talvez a gente gastasse menos, talvez a gente tivesse que ter menos trabalho de mobilização,
evangelização. Talvez as coisas fossem muito mais simples se a gente começasse a trabalhar um pouquinho mais na base para criar essa consciência do que, na verdade, ficar toda hora enfiando o desfibrilador ali, tentando motivar as pessoas, e parece que as pessoas elas não mudam nesses aspectos. Eu vejo isso no meu contexto. Não há mudança a longo prazo? Essa aqui é a questão. Sabe, isso é... A gente está falando de algo muito sério aqui, sabe? Porque a gente está falando da vida prática de muitas igrejas que ficam nessa de fazer programa em cima de programa o tempo inteiro para tentar entreter as pessoas ou tentar lá manter essas pessoas no prédio, né? Frequentes. E a gente percebe o seguinte, que não mantém. Né? Você pode até medir a igreja pelo número de frequência, pelos programas, mas você raramente a igreja vai ser medida claramente pela missão, porque na missão a métrica também é diferente. Você não mede por quantos estão assentados nos bancos, mas por quantos daqueles que estão assentados nos bancos estão saindo em missão com Deus. E aí você percebe que é diferente, porque para sair dos bancos em missão com Deus, Marcelo, sem ter que ficar toda hora colocando desfibrilador, você precisa realmente ter a motivação de uma graça que foi alcançada. Esse é o ponto. Né, de um amor genuíno reconhecido. Né? Além do que você tem prazo de validade sempre. Né? Esse pastor, ele dura 2 anos, não é verdade? 2, 3 anos no máximo, né? Depois ele já tem que passar uma semana numa clínica de vida saudável. Antes de entrar num outro discípulo. É a realidade, não é? É que a gente vai não mexendo nos problemas crônicos, né? E a gente vai... no fundo, a juventude atual, Marcelo, eu percebo que eles estão saturados desse tipo de coisa e eles querem algo que realmente faça sentido. E eu acho que destacar essas motivações é fundamental para a gente encontrar isso. E isso deveria ser parte das nossas iniciativas, né? Como que eu posso despertar paixão, amor, reconhecimento do amor genuíno? Como que a gente pode despertar a consciência de fazer tudo para a glória de Deus? Eu percebo que existem algumas distorções também nesse pensamento, né, Marcelo? Sim. Tanto distorção quanto um desafio, principalmente na geração atual, quando a gente fala dessa realidade de ser motivado pelo amor. Eu acho que o fato de a gente muitas vezes olhar para o próximo com sentimento de superioridade, de uma visão muito etnocêntrica. Então, quando a gente fala assim, você tem que amar o próximo. Mas esse amar ao próximo, muitas vezes vem, sabe, dessa coisa assim de dar uma esmola, eu tenho pena, alguma coisa. Então, esse é um desafio, uma distorção. E o desafio eu acho que a própria palavra amor, assim como a gente falou que glória é uma palavra desconhecida, amor é uma palavra desgastada. Então, o conceito em si. Mas, na narrativa bíblica, nós temos total condição de entender e experimentar o amor de Deus na nossa vida. Eu li um tempo atrás um livro que o cara fazia, um livro em inglês, falando sobre vizinhança, e ele falou bem assim, e que tal se você levasse o texto de amar ao seu próximo fosse realmente concreto, né? E que tal de você dizer assim, ame o seu próximo? Quem é o seu próximo? No meu caso é o Orlando, né? A Benilce, é o Rubens, é o Guilherme. E se de fato você levasse a sério amar o seu vizinho, amar o seu colega de mesa do trabalho, amar de fato as pessoas que estão próximas a você, literalmente, né? Literalmente. O que aconteceria se isso de fato, se você fosse obediente a esse mandamento? Isso tem muito dessa vida prática do amor, né? Então, a gente tenta levar isso um pouco a sério na nossa vizinhança, a gente cortar grama, a gente levar algo gostoso para compartilhar, a gente poder ser parceiro no conserto de parte das coisas da casa, de ter a confiança de deixar a chave na nossa casa para a gente cuidar do cachorro. Ser próximo, né? Ser próximo, demonstração de amor. Eu acredito, Marcelo, quando a igreja tem essa motivação genuína, porque Cristo a amou primeiro, porque aquilo que Cristo fez foi um ato de fato de amor e a gente reconhece isso. Como diz o texto, o amor de Cristo nos constrange, né? Ele nos constrange. Tem uma outra motivação, Marcelo, que eu acho muito interessante, e talvez essa tem muito a ver com o adventismo, né? Que é a motivação da urgência. Sim, né? sim. O adventista gosta dessa parte, né? Porque tem a ver com a questão escatológica e tudo mais, né? O movimento adventista surgiu, né, dentro dessa compreensão de que a volta de Jesus estava próxima. E nós temos toda uma compreensão profética que nos orienta. Então, essa é uma motivação, sem dúvida nenhuma. Não é só para adventistas, não, mas claro, para nós também, né?
Então, a gente entende que há urgência em se apresentar Cristo para as pessoas, porque há pouco tempo, não é? Uhum. Porque os planos de Deus para a sua volta estão aí muito em breve, não é? Então, eu acho que é uma motivação legítima. Eu acho que a gente deveria, sim, pensar em urgência, mas também tem distorções e desafios, claro, aí para esse tipo de pensamento. Uma distorção é quando a gente enfatiza só ela, desconectado da glória e do amor, e daí a gente acaba produzindo um certo alarmismo. Nossa! E olha, nesse período de pandemia, a gente viu muito isso aqui acontecer. Eu imagino. Então, o alarmismo, ele gera uma motivação extrínseca, entende? Exato. Enquanto que a urgência eu acho que pode ser intrínseca, mas o alarmismo é extrínseco. Então é assim, surgiu agora uma notícia de que a lei dominical vai estar para assinar. Ai, como o povo ama isso, rapaz. Porque o chip vai ser Enquanto o 11 de setembro caiu as torres, o livro Eventos Finais foi esgotado da CPB. Então, a gente... então, esse o alarmismo, entende? Ele gera essa... Que é movido pelo medo, né, Marcelo? É movido por uma questão seguinte, tem que fazer, né? Correto. Então, ele não tem uma motivação intrínseca por trás. Na verdade, vai gerar uma motivação extrínseca que você vai ser levado por uma crise, ter que desenvolver um ato de mudança, né? E a prova disso é que nós, como movimento adventista, já estamos aí há mais de 150 anos, a gente pode olhar alguns momentos na história em que a gente teve esses picos, com certeza, de alarmismo em função de notícia, de interpretações equivocadas sobre a volta de Jesus, tal, marcação de datas. E então essa é uma distorção certamente desse conceito, dessa motivação. Em termos de desafio, eu acho que o nosso desafio é porque muitas pessoas realmente já desacreditaram de tudo isso em relação à visão do fim do mundo. Principalmente essa geração atual, né? Então, porque o fim do mundo, porque está acabando o mundo, sabe? Muita gente tá secularizada. Principalmente com a evolução da ciência, né? Diz assim, a noção a partida é para a gente viver mais e isso. A ciência tem... Ao mesmo tempo, né, esse chamado para o movimento adventista é um chamado que, quando ele é intrínseco, ele tem uma razão de ser, né? Uhum. Quando ele é extrínseco, realmente ele fica meio que vazio. Você entra no processo da urgência pelo alarme, simplesmente, mas sem dar algo que está por trás, né? Uhum. Eu acho que a compreensão básica do movimento adventista dá a chave para a gente continuar nessa urgência da pregação, porque, Marcelo, no fundo, se você foi alcançado por Cristo, você não quer reter essa graça. Esse é o ponto que eu ia mencionar também. Eu tenho experimentado na minha vida um pouco dessa motivação da urgência, mas com uma ênfase um pouquinho diferente, que é o seguinte, eu já experimento, dentro daquilo que a gente comentou nessa temporada do reino, Sim. já começar a participar do reino inaugurado, eu já experimento essas bênçãos de conhecer a Cristo, de diariamente receber a sua graça, o seu amor, e eu tenho urgência para que os outros comecem, não tenha dúvida, independente se o mundo ainda vai durar 5 ou vai durar 500 anos, eu quero que todos vivam, experimentem isso e se rendam a esse amor, né? Não, isso é fantástico. E nesse sentido, então, eu tenho urgência, sabe? Não tenha dúvida. Na missão. Eu também, de que outras pessoas, se a gente ama essas pessoas, a gente quer que elas também conheçam, né? E tem a ver também, Marcelo, com a outra motivação, para a gente chegar ao final aí, que é a motivação da obediência. Certo. Essa motivação também é uma motivação bem dentro do nosso contexto, que a gente fala bastante aí, porque essa conexão com a ênfase, principalmente da grande comissão, que tem a ver, né, com obediência e tal, que se tornou basicamente aí a principal motivação
principalmente no final do século XIX e do século XX, né? A gente fala que essa é uma ordem. Exato. Deus dá a ordem, nós temos que obedecer. Né? Como se fosse um sargento ríspido berrando uma ordem para nós, né? Mas não é assim, né? Não, eu acho que realmente é uma obediência, é uma ordem, como tantas outras que a gente tem na Bíblia, e nós devemos obedecer, não há problema nisso. A distorção é quando a gente pensa em obediência, como você falou, né? Essa obediência que não é fruto do amor. Do amor, de um relacionamento, de intimidade. Correto. Né? Então, a gente pode até pensar no caso de pais e filhos de novo, né? Então, os nossos filhos, a gente quer que eles nos obedeçam. Mas se eles nos obedecem... Por medo, por amor... Qualquer outra razão que não seja dentro desse contexto de relacionamento, não sei se algum pai pode até ficar satisfeito com aquela obediência, mas acho que a longo prazo isso vai se tornar em rebeldia. Não tenha dúvida. E é basicamente o que acontece muitas vezes, né, com o processo de apostasia. A gente poderia colocar no nível da igreja, beleza, você quer que faça. Mas quando crescer um pouquinho mais, ou quando passar um pouquinho de tempo... Isso. O que você poderia dizer, rebeldia é apostasia. É apostasia. Entendeu? Ele abandona. Então, o lance da obediência é que facilmente ela vira legalismo. Nossa, entende? Isso é muito comum em muitos lugares. Até em relação à missão. Não tenha dúvida. Então, eu faço isso, faço aquilo outro, faço um monte de coisa, eu faço muito para Deus e tal. E a pessoa nisso vai tentando se garantir em relação à salvação. É uma compreensão equivocada da própria salvação. Isso é, na verdade, uma visão equivocada que influencia muita coisa dentro da vida, da vida com Cristo. E o desafio que a gente tem diante disso aí... É com o lance da autoridade, principalmente. Uhum. Então, hoje, eu acho que a gente vive um momento que obedecer é sempre questionado. Obedecer a quem? Ainda mais agora. Quem tem essa autoridade? Por que eu tenho que obedecer? Entende? Claro. Eu falo no Ocidente, muito mais que no Oriente. Claro. Mas a gente vem numa desconstrução de autoridades, de poucas, você vê, políticos, religiosos. A gente quem é que tem autoridade? Exatamente. Né, na nossa sociedade. Então, quando você fala que Deus deu ordens e que ele tem autoridade, eu acho que é natural que essa geração mais nova questione muito. Mas que Deus é esse? Principalmente uma autoridade que não se legitima pelo exemplo, né? Pelo amor, pela glória. Pelo amor, por todas essas questões anteriores que a gente colocou aqui. Marcelo, para a gente ir para o final aqui, tem uma outra motivação, que é a motivação também do chamado divino, né? Sim. Que é aquela motivação que você vai perceber isso aí quando o apóstolo Paulo ele teve um chamado ali dramático, né? Na sua história de conversão e de engajamento na missão. E você vê essa realidade de Deus realmente ali trazer à tona essa questão da vocação, do chamado, né? E eu acho que é legal, nem sempre precisa ser dramático, como de Paulo, né? Mas é bonito quando ele não caiu do cavalo também, né? Isso não está no texto. quando as pessoas chegam e dizem assim, olha, você fala, por que você quer, né, se engajar na missão? Não, Deus me chamou, eu sei que eu tenho um chamado e tal. Muito legal. É bonito, não acho que é um problema. A distorção é, às vezes, quando a pessoa fala diferente. Ela diz assim, olha, eu preciso fazer missão, estou precisando de missão para me aproximar de Deus, entende? Então, a gente tem que eu já ouvi isso. ter um pouquinho de cuidado com essa... É lógico, a gente já falou que a missão nos aproxima, nos revela mais a Deus. Uhum. Mas se eu estou totalmente afastado e eu quero ir para a missão para me aproximar... A gasolina azulzinha, né? O que é que eu tenho para... Do que eu vou fazer? Eu sei o que eu vou fazer ali, eu entendo a dinâmica do testemunho, eu tenho algo a oferecer. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que... Uhum. E o desafio que a gente tem diante disso? O desafio é essa coisa de... Deus me deu um chamado e tal. Às vezes, não tem um elemento mais de substância. Fundamento, é algo né? muito assim, da emoção, sabe? Da emoção, de um momento de emoção. E eu acho que o chamado de Deus, ele se revela, não é dessa maneira. Eu acho que, obviamente, tem um lado emocional,
mas é uma trajetória. É uma trajetória, é uma caminhada e de amadurecimento nesse processo, Lógico. onde Deus vai clarificando cada vez Com mais. confirmações, Confirmando, né? exatamente, confirmando aquilo que Ele realmente quer de você. Para a gente terminar aí, a gente poderia falar também dessa motivação da compaixão, né? Sim, a compaixão é outra motivação bonita, que é quando a gente sente, né, pela outra pessoa. Está presente na Bíblia e também é legítima. Quando que ela se torna ilegítima? Eu acho que é quando, e a gente às vezes cai um pouco nesse erro, né? Então a foto da criança magra, bem sem pobre, roupa, não sei o que, suja, e daí a gente olha aquilo A gente quer ser impressionado, né? E desperta uma compaixão, entre aspas, né? A gente tem que cuidar porque a linha é muito tênue, e aí entre pena e a verdadeira compaixão. Então, o desafio é que, mesmo assim, a gente vive muito pra gente na sociedade hoje. Eu creio. Muito egocentrismo, muito consumismo, e a gente fica meio distante de tudo isso, né? Poucas coisas tocam o nosso coração. Exato. Em relação à compaixão. E você vai ver que nos evangelhos são os paradoxos de Cristo, né? Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Se você quiser receber, doe, né? Minha mãe que sempre dizia, sabe, Marcelo? Se você quiser conhecer alguém, se você quiser conhecer uma pessoa, coloque alguém sem nenhum atrativo diante dela e perceba a sua reação. Porque diante dos poderosos, das pessoas, né? A gente todo cheio de cuidado, mas com alguém que às vezes não nos oferece nada, parece que a gente fica mais de boa, né? Tranquilo, assim, a gente não tem tanto cuidado, insensível, né? Mais insensível, mais indiferente. Eu acho que a vida de Jesus nos ensina muito nesse sentido, né? A gente vai percebendo, gente, que essa motivação para a missão, ela está diretamente relacionada com a maneira que vai influenciar como a gente promove, como a gente recruta, como a gente ora, como a gente desenvolve projetos missionários. A motivação, a gente tem que questionar isso constantemente. Qual é a motivação que eu faço isso? Por que motivação eu estou escrevendo isso, levantando esse projeto, criando esse negócio, criando esse podcast, né? Desenvolvendo esse tipo de diálogo? Qual é a motivação? A gente tem que constantemente ficar colocando isso na balança, né? Porque ela é comunicada e ao mesmo tempo alimentada essa motivação através de sermões, através de testemunhos, de encontros pessoais, de relatórios missionários, de livros, de revista, de sonhos, de consciência, mas principalmente do estudo da Bíblia. E é muito importante a gente perceber algumas dessas distorções, né, que foram apresentadas aqui por nós aqui, que parecem funcionar melhor para levar as pessoas à ação, muitas delas em curto prazo. Né? Algumas dessas motivações erradas, né, de curto prazo, mas é aquilo que a gente falou, né, Marcelo? Isso não pode nos conduzir para uma visão utilitarista. No entanto, né, que se a gente for nessa linha, a gente vai perceber de que a gente não vai ter respaldo bíblico, em primeiro lugar. Correto. Né? E segundo, a gente vai causar descrédito no futuro, porque isso não se sustenta. A maioria dessas motivações, quando são distorcidas, elas funcionam, mas funcionam a curto prazo, né? Para aquele evento, para aquela uma ação e assim por diante. Então, todas elas são legítimas. Então, ser movido pela compaixão, pelo chamado, pela obediência, que mais que a gente glória falou? de Deus, da glória, do amor, pelo amor, né? Tudo isso é legítimo, tudo isso está certo pela urgência, mas a gente tem que fazer da maneira correta e não distorcida. Isso significa, né? Que a gente pode falar. Não, eu ia lembrar aqui que um exemplo clássico, né? Então a gente vai orar, por exemplo, a gente diz, Senhor, nos ajude, nos envie os obreiros, nos envie, né? Para que Jesus possa voltar logo, entende? Alguma coisa dessa natureza. E a gente às vezes não para pensar, será que é isso mesmo? A gente não falou desse exemplo, né? Será que o que eu faço aqui é que determina a volta de Jesus, por exemplo, entende? Então a gente tem essas maneiras que a gente vai replicando, a gente vai falando do jeito que
que a gente ouviu outra pessoa falar sem parar para pensar. É quando a gente também fala do céu, né? Eu já percebi que sempre quando a gente fala do céu, a gente fala das questões materiais, né? Ah, é isso aí. Sempre das questões materiais do Boa céu. lembrança. Também acontece muito, né? De motivação. Sim, muita motivação. Para ter uma coroa, para ter... ruas de ouro, né? O mar de cristal, vamos estar ao redor da mesa, né? Eu acho que pra gente terminar esse episódio aqui, a gente deve nos refrear de julgar as motivações também, né, Marcelo? Lógico. Porque a gente deve estar atento sobre essa questão de julgar as motivações daqueles que estão, muitas vezes, empenhados na missão. Principalmente se nós não estamos dispostos a nos sacrificar da mesma forma. Sem dúvida. Né? Tem muita gente que aí, eu costumo dizer, né? Para achar um problema na igreja é um tic-tac. Não precisa ser um sábio da Grécia, né? Para achar um problema na igreja, né? Mas a grande questão é, você está impelido, você também está vivenciando essa realidade, né? E eu acho que fica aqui essa reflexão da motivação e talvez o chamado desse episódio aqui é para que você sonde o seu coração e perceba de que maneira você tem se engajado na obra de Deus, como você tem participado na vida da igreja, qual que é a tua motivação? Que a tua motivação possa ser baseada em todas essas questões bonitas que a gente levantou aqui, para que de fato a tua vida seja para a glória de Deus, vivendo no amor dele, com plena compaixão, né? Em obediência ao mandato missionário. Alex, motivação é algo que quem melhor conhece é a própria pessoa. Exato. E por isso que a gente tem que cuidar em ficar julgando a motivação dos outros. E nós temos a responsabilidade de refletirmos na nossa própria motivação. No entanto, Deus conhece a nossa motivação. Não tenha dúvida. Então, resta se submeter a Ele, à vontade dEle, pedir para que Ele nos motive, mas nos motive da maneira que é segundo a sua vontade. Nos transforme constantemente, né? Pessoal, ficou aí essa reflexão. Eu acho que nós estamos indo para o último episódio aí, mas eu acho que essa reflexão da motivação é que dá base para a gente entrar aí num modo de vida que seja realmente um modo de vida missionário. A gente espera no próximo episódio aí. Um grande abraço para você. Até breve.